Olá, seja muito bem-vinda ao Missão Mãe. Se você é mãe, também acha que a maior missão da sua maternidade é ganhar os corações dos seus filhos para Deus, esse podcast é para você. Amém? Tava com saudade de gravar, tava com saudade de vocês. Fico muito feliz quando vocês mandam ali uma mensagem: cadê o Missão Mãe? Algumas não tô de cobrança, né? Tef, cadê o Missão Mãe? O que é que aconteceu? E outras eu tô com saudade, eu tô com saudade. Também fico com saudade. E quando chego aqui também para gravar, eu sei que estou chegando sob a direção de Deus, né? A gente não chega aqui à toa, né? Em junho a gente gravou o último programa. Eu perdi alguém muito especial, uma amiga querida, Quequinha. Amiga essa que sempre me falava muito sobre o Missão Mãe, sabe? Muitas das nossas conversas era sobre o Missão Mãe. Ela sentava do meu lado nos domingos à noite, fazia parte ali da direção coral. E era uma pessoa muito querida, muito carinhosa. Jamais passava pela minha cabeça que a gente ia perder Quequinha, né, para os céus, tão precocemente. Então ela vinha de algumas internações, mas a gente sempre imaginando que ela ia se recuperar. E ela, no hospital, nas internações, ela sempre me dizia: Tef, assisti esse programa hoje, eu gostei disso, gostei daquilo, né? Eu, ai, que coisa boa, né? E da última vez que a gente teve juntas, ela me falou sobre o Missão Mãe, ela olhou para mim, me falou algumas palavras. E saber que nesse programa que a Quinha não vai estar assistindo é difícil para mim, né? Cada um tem seu jeito, né, de viver o luto. Mas eu acho que eu nunca perdi alguém para sentir tanto, né? E também para me ensinar tanto, que aqui realmente ensinou muito em vida e com sua partida também, né? Então a gente entende que realmente a gente tem um legado aqui na Terra, e que a nossa vida não acaba apenas quando termina a história aqui. Quando a gente parte para os céus, continua também o que a gente deixou de lição. Então, fica aqui minha homenagem a Quequinha, uma amiga querida, que quando eu lembro dela, eu lembro do sorriso dela, ela tem uma gargalhada bem gostosa, e eu venho no meu ouvido essa gargalhada, e eu sei que ela tá nos céus. E um dia eu estava triste com isso em casa, eu disse, meu Deus, eu queria, se eu soubesse, né, a gente fica, eu falei pro meu filho perguntou, mãe, por que você tá triste? Eu disse, não, mãe, tá só lembrando hoje de muito de Quequinha. E ele disse, mãe, Quequinha tá cantando no céu. Meu filho tem 4 anos. E quando ele falou aquilo, eu disse, é o Senhor usando a boca da criança. Eu disse, é verdade, filho. E a Quequinha está cantando nos céus. Ele disse, ao lado de Jesus, né, mãe? Eu disse, com Jesus. Então, ela já está de posse de vitória. Né? E a gente continua aqui, e eu quero muito continuar, né? E a gente continua. E hoje o programa, ele traz a perspectiva de a mesa estar farta. E quando a gente fala a mesa estar farta, não é no literal, mas no espiritual. Não importa quais são as circunstâncias que você esteja enfrentando na sua vida humana, o Senhor te convida a enxergar uma mesa farta, uma mesa espiritual. Aprendizado, sensibilidade, criatividade, percepção. Ele tem muito a nos ensinar. E já quero começar com o devocional de hoje, que está em Êxodo 3, né, a parte A do versículo 12. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre Moisés, né, esse grande líder. E a palavra de Deus fala no versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Isso basta. Pode parecer em algum momento que a gente esquece, né? E aí Deus, ele vem lembrando: eu serei contigo. E hoje eu quero que a gente medite um pouquinho sobre esse personagem Moisés, um homem de Deus, escolhido desde o seu nascimento. Até o nascimento de Moisés foi, né, cinematográfico, porque Moisés, ele nasceu já no contexto de muita perseguição, né? O faraó naquela época determinou que todas as crianças israelitas que fossem meninos teriam que ser mortas, né, jogadas no rio Nilo assim que nascessem. Né? E a mãe, né, de Moisés, Joquebede, hebreia, engravida nesse contexto. E quando nasce, que ela vê que é um menino, e agora? Só Deus para livrar, desde o nascimento, porque até as parteiras recebiam essa ordem. Nasceu, é menino, manda jogar no rio Nilo.
né? Mas Moisés tinha uma mãe de oração. Joquebede era uma mulher de fé e oração. E eu acredito que desde a gestação ela já orava. Senhor, qual é o projeto que tu tens para o meu filho, para a minha filha, para esta criança? Eu sei que esse bebê que está no meu ventre tem um propósito, tem uma missão nesse mundo, né? E desde o nascimento, Deus já livra Moisés da morte, né? Joquebede esconde ele dentro de casa, até que não tem mais jeito, o choro do menino já está muito alto, e o menino era muito lindo, mas a mãe estava com medo de perder ele. E Deus dá estratégia, né? Uma estratégia que na ótica humana não tem nenhuma lógica. Mas ela prepara um cesto de betume, coloca o menino lá e coloca no Nilo ali as escondidas. Diz, Senhor, o rio Nilo tá cheio de crocodilo, tem muito perigo, tem frio, tem tudo. Mas a partir de agora eu vou colocar ele aqui dentro dessa proteção do cestinho e agora é contigo, né? E ali começa o Moisés a ser cuidado sem a mãe, mas pelo cuidado do Senhor. E é quando a princesa está tomando banho, vê aquele cestinho, aquele choro, pega a criança e diz: o nome será Moisés, porque das águas foi tirado. E ali começa a história de Moisés dentro do Egito, né? Dentro do palácio, né? E a gente dividindo a história de Moisés, a gente pode dividir em três partes. A primeira são os primeiros 40 anos de Moisés dentro ali do palácio. Ele era israelita de sangue, mas ele é criado como um príncipe, né, no Egito, né? E ali ele passa 40 anos aprendendo, né, a ser um egípcio. São os primeiros 40 anos. A segunda parte da história de Moisés é quando ele vai para o deserto de Midian, foge do Egito, porque o sangue já está falando alto e ele acaba matando ali um egípcio porque estava agredindo um hebreu e ele, sem maturidade, age com as próprias mãos e precisa escapar para não morrer. E aí ele vai para o deserto e ali em Midian ele passa 40 anos, né? E depois de 80 anos com o aprendizado do Egito, né, como egípcio e depois aprendendo a ser pastor de ovelhas no deserto de Midian, aí sim Deus se encontra com Moisés na sarça ardente e diz: eu serei contigo, tu és o escolhido para libertar o meu povo da escravidão. E depois de 80 anos no estágio do Senhor, estágio no Egito, estágio em Midian, Moisés ainda diz: eu não estou pronto, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei falar. E Deus diz: mas eu serei contigo. E ali, aquilo ali bastou para Moisés. E aí é quando Moisés vai viver a última etapa, né, da sua vida, que são os últimos 40 anos, onde ele ali tem a confiança de Deus para ser o porta-voz do povo e tem o respeito do povo de ser o líder de Israel escolhido por Deus. Né? E o que é que a gente pode aprender de cada fase, né, dessas três etapas de Moisés? Eu aprendo que nessa primeira etapa, no Egito, Moisés ele aprendeu a teoria. Moisés ele precisava da preparação, ler, escrever, entender como os egípcios pensam, entender como os egípcios gostam de ser tratados, a entrar dentro da cultura e entender quem eles eram como família. Moisés, diferente dos israelitas que viviam, né, ali dentro do Egito como escravos, os israelitas podiam ali ter uma percepção do que era ser egípcio. Deus diz: não, Moisés, ele vai aprender a ser egípcio com quem é egípcio. Então, os amigos de Moisés eram egípcios. A mãe adotiva era egípcia. O rei, o faraó, era o seu avô adotivo. Então, ali ele aprende a entender aquele meio, quase que se sentindo pertencente. Mas ele não conseguia se sentir pertencente. Por quê? Porque no seu sangue corria
Eu sou hebreu. Ele tinha sangue hebreu. E o sangue fala muito alto. Ele não se sentia pertencente, mesmo sendo tratado como príncipe, para o faraó, para a princesa, para os servos, para os amiguinhos, os priminhos. Ele é príncipe, ele é egípcio, mas lá dentro, no seu sangue corria: eu sou israelita. Sabe o que eu aprendo com isso? Você pode estar onde for, podem tentar te encaixar como for. Se você é cristão e se você serve a Deus, você nunca vai se sentir pertencente. Talvez você esteja no mundo até de boas, como diz a história. Você esteja no melhor dos trabalhos. Você esteja bem na faculdade, bem conceituado, e todo mundo lhe trate bem. Você não pode, ainda assim, se sentir pertencente a esse mundo, porque nós não somos daqui. E Moisés, ele sabia que ele não era pertencente daquilo ali, daquele meio. Não era o time dele, não era. Então, no Egito tinha muita coisa. Tinha fartura de comida, fartura de roupa, né? Muito conforto, muito luxo, mas faltava algo que é importantíssimo para o ser humano: pertencimento. Então, lá, ele aprendeu a teoria durante 40 anos. Não foi um estágio rápido. Foram 40 anos, foi uma vida, né? E ali, quando ele já não suporta mais aquele ambiente, não está dando mais, o sangue está gritando: eu sou israelita, Deus manda ele para Midian. E o que é que Moisés aprende em Midian? Um deserto, ser pastor de ovelhas. Faltava muita coisa, não tinha o luxo, a fartura da mesa, né, do palácio. Mas Deus diz: você vai para lá, para Midian, porque em Midian você vai aprender o que você não aprendeu no Egito, o que você não aprendeu no palácio. Tem coisa que Deus tem que nos tirar de um lugar e nos levar para outro lugar, outro meio, outras pessoas, outro ambiente, para nos ensinar lições específicas que a gente só vai aprender lá. E Deus coloca Moisés no deserto de Midian para ser pastor de ovelhas, para aprender sobre sensibilidade, sobre amor, sobre valorizar cada ovelhinha, sabendo que cada um é de um jeitinho diferente, a apacentar, a proteger, a disciplinar, a cuidar, a amar. É lá em Midian que Deus faz Moisés se tornar esposo e pai. Ele começa a olhar para os filhos dele e ver esperança no amanhã. E lá, que faltava tanta coisa que a gente às vezes acha que é importante, faltava. Lá ele se sente pertencente. Aqui é o meu lugar, aqui é o meu povo. É a minha esposa, são os meus filhos, são minhas ovelhas, é meu trabalho. Lá ele se sentia pertencente. E só depois de 40 anos em Midian é que Deus diz: agora ele está pronto. E tem essa conversa com ele na sarça. Então, para o que Deus tem na nossa vida, nós vamos precisar, muitas vezes, passear pelo palácio egípcio, sabendo entrar e sair, mas a gente vai precisar lá aprender a teoria, fazer uma faculdade, aprender a ler e escrever, saber como funciona, o que é que para eles importa. Deus vai fazer a gente chegar lá, mas a gente tem que saber entrar e sair. Porque o estágio lá tem tempo para começar e tem tempo para terminar. E em Midian, quando a gente vem em Midian, a gente não pode menosprezar as coisas pequenas. Porque é em Midian que Deus vai ensinar pontos específicos para a gente conseguir executar o que Ele tem para nós. Sensibilidade, liderança, pertencimento. Sem isso, a gente não vai para lugar nenhum. A gente precisa saber, eu acho que Moisés aprendeu muito bem isso, o que é que eu quero e o que eu não quero. Onde eu quero chegar e onde eu não quero chegar. Às vezes Deus faz a gente conviver com alguém para a gente aprender. Poxa, eu quero ser assim, Deus me ajuda a ter essa fé, a ter essa maturidade, a ter essa sensibilidade, a ter esse amor.
E às vezes Deus vai permitir que a gente esteja perto de pessoas que a gente diga, Senhor, me ajuda a não ser essa pessoa. Me ajuda, Senhor, com a minha presença, com o que eu falar, a ajudar essa pessoa a perceber que o que ela está fazendo não é legal. A gente não vai se juntar para ser igual a todo mundo, não. Às vezes Deus vai colocar a gente em lugares específicos para a gente resplandecer o cheiro de Cristo. E é muito importante, Moisés aprendeu isso, o que eu quero ser, o que eu não quero ser, onde eu quero chegar e onde eu não quero chegar. E ali, né, quando o povo é liberto, Deus coloca, né, aquelas 10 pragas, Moisés vai até o Egito, fala com o faraó, Deus tem muita paciência, e Deus manda uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas, 5, 6, 7, 8, 9, e os egípcios não abrem o coração. O faraó está com o coração duro. E é quando Deus manda a última praga, que foi ali fatal, luto. Perdeu o primogênito, perdeu alguém que ama. Aquilo ali deixou os egípcios desequilibrados, porque ninguém está pronto para perder alguém que ama. Ninguém está pronto. E Deus tentou de outras formas, mas depois de 9 pragas, veio a 10ª e os egípcios ainda deixaram acontecer. Brincaram ali com a voz de Deus, e a gente não pode brincar com a voz de Deus. A gente não pode brincar com os avisos de Deus. A gente tem que estar atento, perceber e obedecer. Se a gente não conseguiu obedecer ali na primeira praga, Senhor, me ajuda, eu quero evitar a segunda. Os egípcios esperaram as 10 pragas se cumprirem para poder libertar o povo de Israel. E com Deus não se brinca. Deus é amor, mas é justiça. Na palma de suas mãos está todo o poder e o controle. E ali, Moisés é escolhido para liderar o povo é liberto, e começam 40 anos de milagre, de provisão, coluna de nuvem de dia, né, coluna de fogo à noite, para proteger do calor, para proteger do sol, maná quentinho. Mas o povo que? O povo dá trabalho. O povo que vê o milagre, vê a coluna de fogo, a coluna de nuvem, o maná, e ainda é incrédulo. E Moisés era a pessoa certa, que para ocupar aquele cargo de liderança pelo povo e de confiança para Deus, teve que passar por um estágio de 80 anos. Então, não sei qual estágio na sua vida que você está, não sei se você está no Egito, não sei se você está no deserto de Midian. Aprecie o deserto. Enxergue uma mesa farta, espiritualmente falando, mesmo quando no literal a vida está difícil. Você está sendo perseguido, não se sente pertencente, você está ali no deserto, falta isso, falta aquilo. Vamos enxergar uma mesa farta espiritual para nós. E essa é a perspectiva de hoje, amém? Deus está nos preparando. E eu já quero apresentar a vocês as nossas queridas entrevistadas de hoje. Irmã Ive, paz do Senhor, irmã Ive, seja muito bem-vinda ao Missão Mãe. Irmã Luana, paz do Senhor, irmã Luana. Seja muito bem-vinda ao Missão Mãe. Estou muito feliz por ter vocês aqui. Uma conversa espiritual sobre Deus, sobre mesa farta, sobre processos. Sim. Falei muito, não foi? Não. Da reflexão. Também falar sobre Moisés é difícil. É tanta coisa que esse homem ensina a gente, não é? Sim. Terrível a vida de Moisés, né? O quanto que ele nos ensina. Estão sentindo à vontade? Muito. Aguinha, cafezinho. Tudo certo. Tudo lindo. Maravilhoso. Eu queria que a gente cantasse aquele hino que a gente combinou. É assim que eu quero te adorar. Você que está em casa, as meninas vão ficar mais à vontade quando a gente cantar. Eu quero que você cante também aí de casa. É assim que eu quero te adorar, de Isla. Sorrindo, chorando, parado, andando. Eu quero te adorar, porque a gente nasceu para ser adorado. Vamos lá? Vamos. 3, 2, 1. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar. Chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar.
querendo estar contigo, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Sorrindo, sorrindo, chorando, parado, andando, de frente pro altar ou pro atro, deitado de pé, sozinho ou acompanhado. É assim, Senhor, no meio da igreja, cercado de irmãos, com minha família na congregação, no monte ou no vale, perdendo, vencendo, até em pensamento. É assim que eu quero te adorar. Aleluias. Glória a Deus. Se apresente aí, irmã Ive. Para quem não lhe conhece, de onde a senhora vem. Paz do Senhor a todos. Agradecer primeiro a Deus essa rica oportunidade de estar aqui nesse projeto, neste Missão Mãe, que é rico. Acompanho e já fui muito abençoada, agraciada através de vários testemunhos, ensinamentos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Stephanie, que a conheci à distância, e há alguns dias Deus veio me dando a bênção, o privilégio de conhecer de perto, e veio me inspirando e aprendendo bastante sobre a tua vida. Que você continue assim, espelhando Jesus para outras mães, para outras mulheres. Uma felicidade de estar aqui com a irmã Luana também, conheci. O pastor que está nos bastidores também, acolhedor. Hoje até que é um pastor. É um pastor. Glória a Deus, estamos agraciados hoje. Eu sou Ive, conhecida como Ive Ferreira, sou esposa do presbítero Marivaldo Gomes, mãe de Ellen e mãe de Elisa em memória. Cooperamos com o nosso pastor na área 52, a quem eu quero enviar um abraço, a minha coordenadora, a irmã Nívia Ferraz, uma irmã, uma amiga querida, e também colaboro com a irmã Judite e a irmã Rosângela Medeiros, cuidando do projeto Samuel em Pirapama, a quem a tia Ive manda um abraço, um beijo para todo mundo, e sou pedagoga, atuo com alguns projetos de desenvolvimento social com famílias de vulnerabilidade, serva de Deus, e venho desenvolvendo meu propósito. Na verdade, não o meu, que Deus colocou para me fazer aqui na Terra, que é levar Cristo às pessoas e acolher todos aqueles que o Senhor me deu a oportunidade de estar perto. Coisa linda. E a senhora, irmã Luana? Se apresente aí para a gente lhe conhecer. Paz do Senhor, né? A todos, grata a Deus pela oportunidade, né? Estarmos aqui, né? Agradecendo a Deus por tudo, né? Sou mãe, né? Sou Luana, sou mãe, né, de 3 meninas, né? Luane, Tauane e Marina, né? Esposa do irmão Alexandre, né? Cooperamos com o nosso pastor na área 27, né? Qual a congregação? Alto 2 Unidos 2. Nosso pastor Jorge Luiz, sua esposa irmã Bienai, né? Uma amiga querida, né? Ali na área 27, né? Sou dona do meu lar, né? Cuidadora da minha filha Tauane, que é um verdadeiro milagre, né? Que vivo todos os dias da minha vida, né? Onde recebemos o diagnóstico muito difícil, mas hoje estou aqui contando quanto o Senhor ele fez de milagre em nossa vida, né? Dia após dia. Então me sinto honrada por Deus, né? Em cumprir essa missão de ser mãe, porque mãe é ter uma missão e não é conforto, é uma missão que Deus nos dá, né? E quando vejo essa história, né, de Moisés, eu me identifico muito,
né? Porque como eu fui adotada, né? E o Senhor, Ele traçou essa história na minha vida, né? E hoje eu sou mãe de 3, né? Mesmo ali naquela situação, história difícil, abandonada, mas hoje o Senhor me deu essa missão, Que coisa né? linda. Então eu sou muito grata ao Senhor. Amém. Que coisa linda. Não sabia. Tá vendo essa surpresa aí de Deus? Eu quero saber se vocês estão com fome, que a gente tá gravando hoje de manhã, gente. Também tava ruim para gravar, porque eu tô trabalhando de manhã. Eu trabalho em home office, mas esse mês eu tô trabalhando também pela manhã em outra empresa, né? Na TV. Aí ficou mais difícil, mas o colega disse: terça-feira tu pode tocar. Eu disse: eita, vou gravar a Missão Mãe. E já deixo aqui também eu fazer a divulgação do nosso café da manhã que as irmãs prepararam para vocês. Nossa querida irmã Pátria, lá de Mandacaru, ela preparou, olha, gente, esse bolinho aqui de limão e esse bolinho aqui crocante. Atenção, crédito na tela aí na edição, hein? Bolinho de limão e bolinho crocante, que a irmã Pati, lá de Mandacaru, né? Também faz parte da central da irmã Pati. A gente é de Mandacaru com a irmã Mista da comissão, mas também é do tempo central. E ela leva esses bolinhos assim, bem fresquinhos para vender ali no domingo de manhã e bota na frente da igreja uma mesinha e acaba o bolo rapidinho. Se a gente não chegar logo, não tem mais. É a nossa sobremesa dos domingos, né? Então, muito obrigada, irmã Pati. É @mpjcakes. Eu acho que é uma homenagem aí à filha dela, Joana, porque mãe tem dessas coisas, né? Então, muito obrigada. A gente vai provar agora, viu? Irmã Pati, essas delícias. Está muito bonita. Ela disse: você vai sair de casa de que horas? Eu vou levar lá de manhã cedinho, porque eu quero fazer um acabamento para ficar bem caprichado. Então, eu quero que vocês, né, valorizem isso aqui, hein? Esse trabalho que foi feito com muito amor. Obrigada, viu? Irmã Pati, a senhora mora, sabe disso, no meu coração. Deixa eu mostrar também umas pipoquinhas gourmet, que agora tá em alta, né? Pipoca, a gente estoura assim em casa, mas quando tem um evento especial, a gente quer uma pipoca nesse nível aqui. Olha, tudo personalizado, iluminação, né? É a Estourando com Amor. A Manu, né, preparou pra gente, né? Ela disse: Steph, eu vou fazer assim bem fresquinho na segunda-feira, para na terça as pipocas estarem bem gostosas. E ela trabalha com várias porções, vários sabores. Isso aqui foi só um mostruário, tá, gente? Mas você manda a sua arte, né, a sua identidade visual, e ela vai desenvolver assim a quantidade que você quiser. Tá? Então, para festa infantil, para uma festinha na igreja, né, uma comemoração, para dar ali ao preleitor, algum convidado, tá? É uma ótima opção e é deliciosa essa pipoca, tá? E ela disse que esses 3 aqui é para meus filhotes, né? E meu marido. E aqui a gente vai comer hoje. E todo mundo vai levar um pouquinho para casa. Muito obrigada, Manu, por essa bênção, por nos abençoar, né? E olha como a mesa tá bonita, gente. A gente tá falando hoje de mesa farta, né? Mostra aí, pastor, como essa mesa tá bonita, as flores da nossa querida Adri, que ela vem aqui, né? Gente, ela vem aqui montar essas flores, tá? Então, ela veio hoje cedo. Esse aqui é o meu arranjo, meu xodó. Eu vou levar, hoje à tarde do trabalho, vou levar para minha mesa e botar lá, assim. Bem bonito. E já eu vou mostrar para vocês o das irmãs, porque ela trouxe um buquê para cada irmã. E tem voucher da irmã lá na França também para entregar. Viu? No final do programa, a gente entrega. Mas é isso. Vamos partir o bolo? Vocês querem provar primeiro qual, gente? Vocês querem provar o de limão ou o crocante primeiro? Dúvida cruel, crocante. Vamos lá. Irmã Luana, a senhora tem uma história, um testemunho de adoção. Eu quero saber essa história hoje, viu? Sabia não. Cadê a... Eita, é tão bom. Eu amo esse momento, assim, tá assistindo e ver eu partindo o bolo. Eu acho tão vida real. Eu gosto muito, assim, de trazer para o Missão Mãe essa perspectiva da verdade. Obrigada. Né? A gente em casa, tomando um cafezinho. Aí eu fico com vontade de comer, mas acabou, né? Eu vou assistir já acabou. Acabou o bolo, não tem mais nada. Obrigada. Vou pegar o meu também. Estou muito feliz por estar gravando aqui com vocês. Eu estava com tanta saudade do Missão Mãe. Tanta saudade. Eu realmente amo esse projeto. Sim. Eu amo esse projeto. E eu queria que a irmã Ive aí desse lugar e falasse um pouquinho da sua história. Esse tema, a mesa está farta, surgiu de uma conversa que tivemos lá em Curcurana, né? Sim.
teve um trabalho lá infantil, a irmã Nívia me chamou para estar ali com vocês, e no final, quando a senhora contou a sua história, eu disse, será o tema do Missão Mãe, a mesa está farta. Eu queria que a senhora dividisse um pouquinho. Quando a irmã Luana estiver falando, aí a senhora come. Quando a senhora estiver falando, ela come. Pra gente ficar mais à vontade. Pode ser assim? Sim, Pode. Eu vou ouvindo e comendo, tá bom? Tranquilo. Sim, tivemos uma conversa linda, de um encontro, né? Eu sempre tenho uma frase: não existe, para um cristão, não existe coincidência, existe providência. E aquele dia foi que a gente se encontrou e conversamos, e que ficou a frase, né, ecoando no meu coração. E quando a senhora falou do programa com a frase, eu disse: a frase ficou. Eu perdi, né, a minha segunda filha, a Elisa. Nós Fala um orávamos. pouquinho que Elisa. Pois não, a Elisa, uma linda garota, os cabelos cacheadinhos e muito popular, muito extrovertida. E tinha uma característica dela. Ela era uma pessoa desprovida de barreiras. Então, a gente passava e tinha as pessoas no bar bebendo, e com 2 anos, quando a gente voltava do trabalho, ela passava por eles e dizia: boa noite, queridos. E a minha mais velha, ela é mais séria, uma menina mais tímida. E ela dizia: mamãe, diga a Elisa que pare de falar com esses homens. Mas no meu coração, igual Maria, eu guardava tudo. Porque eu dizia: isso é algo de Deus na vida dela. Então ela era desprovida de barreiras. E me ensinou, tanto a mim como a nossa família, a abraçar. Era muito do abraço, do tato, de estar perto, de elogiar. Quando o pai se arrumava, ela dizia: está lindo, querido. Pequenininha, 2 aninhos. Então, essa era a Elisa. Foi para a escola, era um presente, eu orava muito para engravidar de novo. E num congresso de mulher, formando no grande coral. O Esse ano eu coral formei também, uma bênção, né? é uma bênção. E eu fiz um propósito. Eu vinha, né, de Pontezinha para cá, e era uma demanda. E na época tinha muito protesto, e eu fiz um propósito com Deus, que eu não ia murmurar, que eu ia passar por todas as etapas da preparação do congresso, os ensaios, as filas, Irmã as Terezinha, né? O ensaio da irmã demandas. Terezinha é uma resenha. E eu fiz, Senhor, meu propósito, meu pedido é isso, engravidar de novo. E cantando aquele hino, o céu entra em ação, vai gerar, vai viver, vai crescer pela fé. Já tenha seu milagre em suas mãos. Eu senti a virtude naquele hino. Meses depois eu engravidei, justo da Elisa. Então ela foi me dado um presente. Eu tinha certeza disso. Tenho certeza. Foi para a escola, primeira vez, passou 15 dias na escola, gripou. O que já era esperado pelo fato de criança que ela nasceu durante a pandemia. Quando eu cheguei em casa, fechou tudo. Então, todo o resguardo, a primeira consulta dela em física foi com 7 meses, Nossa. porque era a época da pandemia, tudo travado, tudo fechado. Mas desenvolvendo bem, saudável, não tinha queixas de doenças. Foi para a escola e a gente esperou, gripou, é normal, é a imunidade em contato com as Natural. crianças, né? Natural, pré-escolar, gripou. Desta gripe, nós socorremos ela e aí o processo começou. Por quê? Ela ficou internada numa sexta de tarde, de noite já estava na UTI, no sábado já estava entubada. E assim, não tinha asma, não tinha crise alérgica, ela não tinha. Então, em 7 dias, ela adoeceu e o Senhor a levou repetidamente. Então, com quantos dias? 7 de Do dia hospital. que ela se internou, Adoeceu, 7 dias depois, e foi sim, só uma gripe que sim. foi evoluindo Evoluiu e os para. médicos, um derrame pleural. Um derrame pleural. E durante este processo, eu não tinha tempo, nós, quanto família, não tínhamos tempo de digerir, Não. entende? Exemplificando, se eu posso chegar mais próximo da situação e da realidade. Quando você está, os meninos estão brincando na praia, vem as ondas. E aí os meninos do projeto chamam caldo. Tomei um caldo da onda. Vem aquela onda e dá aquela lapada. Quando a gente levantava, já vinha a outra. E nós passamos da sexta durante uma semana recebendo diagnósticos e diagnósticos e diagnósticos.
Até que E um só dia piorava. só piorava. E aí os médicos chegavam e diziam: olhe, mãe, olhe, pai, ela não tem, é grave. É grave. Teve um dia que a recepção do hospital passou a ser a sala da nossa casa, onde recebíamos a igreja. Fomos muito amparados pela igreja. Muito importante isso, né? Irmãs, fomos muito amparados pela equipe do hospital. E o médico chegou, estávamos vários irmãos comigo ali naquele dia, várias irmãs. Elas, não vou citar o nome, porque elas sabem o valor que elas têm. E ela teve 10 paradas cardíacas. Ia e voltava, e nós em constante oração. Até que um dia, o meu esposo disse: "Vi, o pastor disse a mim para me entregar o Isaac." E eu disse a ele: não. Porque na minha mente, o Senhor me deu. Sim, Eu pedi, eu fiz um pacto e ele me deu. Então, sim. eu não vou entregar o Isaac. E aí era a época de simpósio de doutrina. A igreja, todo mundo em oração. E aquela Foi começou justamente na no período. Ela semana, internou na sim. sexta, sábado, a abertura do Eita, simpósio. sim, E aí sim, todo mundo sim. engajado. Então era oração de manhã, Até de a tarde, de terça, quarta, noite. né? Quando terminou o simpósio, na terça, na quarta-feira, eu não tinha vindo em casa ainda. Me organizei. Na quinta-feira fui em casa e voltei. E piorou. E aí eu fiz uma oração. E disse a Deus: o Senhor a quer? Então eu entrego agora. Eram 15h30 da tarde de uma quinta-feira. E só disse isso no corredor do hospital. E fui, e com 30 minutos depois a médica saiu e disse a mim: olhe, mãe, ela foi e não tornou. E, minhas queridas, respondendo a sua pergunta quanto à mesa, iniciou-se ali uma nova caminhada. A caminhada do luto. E o luto, ele é diferente para cada pessoa, não é? E não vou entrar em detalhes da questão do luto em si, porque aí ia tomar bastante tempo. Mas pode entrar. E o meu esposo, nós fomos acompanhados por psicólogos, eu, Marivaldo, a Ellen, e eles diziam: olha, o seu esposo está entrando em depressão, irmã Ivy. Está em depressão, e vamos entrar com a medicação, e vamos. E eu orei e disse a Deus assim: olha, Senhor, que situação é essa? Meu esposo em depressão, minha casa acabou, que vergonha eu tô, o que que eu vou dizer? Todo mundo estava esperando um culto de ação de graça, e agora? Como é que eu vou voltar para casa? E meu esposo dizia: como é que eu vou pregar que Jesus cura? E em oração, minhas amadas, o que me fez levar para perto de Deus foi que a minha oração mudou. Porque não era mais uma oração, Senhor Deus, amado Pai poderoso, era uma oração rasgada, como eu gosto de dizer. Era uma oração, isso por isso. Sem protocolos. Sim, querida. Deus, eu tô morta de vergonha. Por que fez isso comigo? Eu tinha um bebê nos meus braços, agora meus braços não têm nada. Os braços estão vazios. Vazios. E em oração, eu disse a ele: vamos fazer um outro pacto? Foi o Senhor que fez isso. E ele disse: eu não vou aliviar, eu vou estar junto. Eu disse: Senhor, então não deixe tomarmos medicação. Não que eu seja contra, mas eu queria uma validação da situação. Eu queria um sinal de Deus. E assim ele atendeu. Marivaldo se recuperou, ele se recuperou. E orando à madrugada, o diabo disse a mim: tu saía 4 horas, acordava 4 horas da manhã, 4h30, e saía bem cedinho para cuidar daqueles meninos do projeto. Aqueles meninos que não são crentes, não servem a Deus, os pais dele. E começou a acusar e trazer questões de vulnerabilidade dos meninos e das suas famílias. E você deixava ela com a sua família para cuidar deles? Passava o dia todo cuidando deles? E na hora que a tua filha precisou, esse Deus não te respondeu. Porque ele não curou, pelo menos ela. Ah, amadas, era madrugada. Eu lembro que foi tão forte a opressão
Foi tão que eu gritei, eu levantei os braços dentro de casa. E era uma decisão de socorro ali, decisivo. Tudo ou nada. Eu levantei os braços e disse: Deus, faz 30 anos que eu te aceitei como Salvador. Aleluia. Hoje eu entrego a minha vida novamente e te aceito agora de novo como meu Salvador. E caí em prantos, em lágrimas. E disse: Deus, eu sou a mãe dela. Me diga como ela está. Eu sei que ela está bem, mas eu só queria saber. E Deus disse a mim: eu dormi de joelhos. Ali mesmo eu apaguei, dormi. E o Senhor me mostrou e me disse: Ive, ela está bem. E continuei a caminhada. Como eu sempre gostei de ir, eu não sei muito, mas sempre gostei de pôr a mesa em casa. E como ela sempre muito festiva, muito alegre, era a primeira que chegava na mesa e quando via os pratos combinando, a mesa posta, ela dizia: Meu Deus, que lindo! E eu dizia: para vocês. E ela fazia aquela festa e sentava na mesa e todos nós quatro. E quando ela partiu, eu me sentei na mesa. E quando eu olhei para a mesa, na minha cozinha tem uma janela, e eu disse assim: Meu Deus, a minha mesa está vazia. E tava, literalmente, tava o prato, a xícara, eu tava tomando um café, e aquele silêncio. Passou o tempo. Ele não me disse nada naquele dia. Eu me levantei, voltei para o trabalho. E falei com a empresa e voltei para o trabalho. Eu cuidava dos meninos, era educadora. Só que quando eu voltei para o trabalho, eu não quis ter contato com eles. Não porque eles me causavam dor, eles não me causam dor até hoje, que era uma preocupação dos psicólogos. Mas eles nunca me causaram dor. A minha preocupação era não ter para dar. Porque eles já estavam acostumados a ter a mim cuidando, dando, ouvindo, acolhendo, e arruma o cabelo, e vai lavar, escovar os dentes, e vai fazer isso. E tia, eu tenho um negócio para te contar. E eu não estava. Então eu fiquei dentro da sala e eu disse à empresa: olha, pode me limitar. Eu não tenho mais nada para oferecer aqui. E aí a empresa disse a mim: mãe, a senhora não está aí para receber agora, para dar agora. A senhora está aí agora para receber. E eu estava com a irmã Rosângela, porque aí eu comecei a trabalhar nas questões de planejamento. Então, eu planejava as atividades para a equipe, para ajudar a equipe. Então, eu fazia toda a pesquisa e planejava para passar para a equipe. Era a minha forma de contribuir, dentro de uma sala fechada. E abriu a porta um garotinho, aquele que a gente chama o nome dele todo dia, que chama o nome dele 365 vezes. Ele abriu a porta e eu disse: não, filho, olha, 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 procure tia tal. E ele disse assim: tia, eu vim só te dar um abraço. Eu posso dar um abraço na senhora, tia Ivy? Aí eu só abri os braços. Ele veio, me deu um abraço e segurou. Não disse nada. Também me soltou, saiu, fechou a porta e foi embora. Depois daquele abraço, aí eu comecei, voltando para os meninos. E concluindo, tem um refeitório, a hora que eles fazem as refeições, é uma hora bem animada, e a gente diz o cardápio. Eu voltei a servir, colocar. Eu fui devagarinho, sabe? Irmã Stephanie, irmã Luana. E aí, cada um, olha, o cardápio é isso, e cada um, tia, eu não quero salada hoje não, tia, eu quero pouquinho, tia, bota mais no meu, e cada um vai dizendo como quer seu prato. E eu ali, mais menina, mais equipe, colocando os pratos dele. Quando a gente terminou, tava aquelas mesas, eles comendo, e fiquei em pé. E escutei quando o Senhor disse: Ive, a mesa está farta. E eu lembrei. Na hora que eu disse que a mesa estava vazia, ele não me disse nada. Passou-se dias. Quando eu olhei, parecia aquela cena assim de câmera lenta. Olhei para um lado e eles comendo e fazia para mim: tia, tá bom, tá gostoso esse tia. O Senhor disse: a minha mesa está farta, Ive. E foi aí que ficou esta frase: a mesa está farta. E aí eu fui descobrir o que é que tinha nessa mesa que o Senhor disse que estava farta. Então, eis onde se gerou essa frase no meu coração. Ela me foi dada pelo Senhor. A minha mesa de casa, eu voltei a fazer, colocar a mesa, a postar a mesa, mas aí eu entendi que o Senhor tinha
muita coisa nessa mesa para mim descobrir e que eu ainda estou descobrindo. As farturas que tem nesta mesa, como a senhora colocou, não é material. Ali ele me mostrou um hábito, o meu lado materno, que na minha percepção estava vazio. E depois de dias, a irmã Judite e a irmã Rosângela confiou-me, na época eu era educadora, eles confiaram a, a direção do projeto, a não cuidar mais só de uma turma, a cuidar dos meninos, da equipe, da família hoje em dia, da comunidade onde a gente está inserido. Eu nunca imaginei que teria condições de cuidar, de estar cuidando de cada um. Então, a mesa está farta, irmã Stephanie, irmã Luana. E Deus, quando ele diz a mesa está farta, tem muita coisa para a gente descobrir. Muita. Que coisa linda. Sim. Deus te abençoe, mãe. Amém. Como é que tem sido ser coordenadora lá no projeto? Olha, é um desafio. Cuidar do outro é uma missão. E a missão, ela não vem leve. Há momentos que ela vai ficar leve. Mas a missão traz consigo várias demandas, desafios. E cuidar deles tem sido, na verdade, irmã Stephanie, veja que interessante. Cuidar deles fez com que a minha resiliência, a resiliência que Deus colocou em mim, se desenvolvesse. Eu escutei uma frase linda de uma grande mulher de Deus. Ela dizia assim: cuidar do outro cura, Cuidar do outro cura. Que lindo. porque estamos servindo. Certo. E servir é estar no ato do mestre. Então, na hora que a gente está cuidando deles, das necessidades, a gente trabalha as 4 áreas: física, emocional, cognitiva e sócio. Essa fala que a senhora falou, as 2 palavras que me trouxe: sensibilidade e pertencimento. Sensível ao que eles precisam. Uhum. Pertencimento ao meu povo, à minha igreja, a meu Deus, ao reino. Eu pertenço a esse povo, eu pertenço a essa igreja, eu pertenço a esse Deus. Ele me deu esta missão. Então, esse pertencimento tem sido de bênção. Eu tenho aprendido muito e tenho visto muito do que Deus é capaz de fazer. Muito. A senhora fala muito bonito, viu? Não é, irmã Luana? A gente fica até sem jeito Nossa, aqui. Porque ela fala. obrigada. Eu não sei. A senhora já fez oratória? Eu faço alguns Faz, né? cursinhos, bem simples, não é nada assim, mas assim, Tá eu vendo, tô gente? tentando aprender. Ó, porque assim, eu nunca cheguei a fazer oratória, né? Mas vendo aqueles scripts, né, de curso, Sim, aí eu já tinha uma noção do que era trabalhado. Ele trabalha muito o falar, né? E aí envolve a fala com as mãos, a voz, o tom de voz, né? A palavra que você quer destacar, você fala ali mais pausado ou mais alto, né? Por exemplo, a mesa está farta. Eu enfatizei aqui o farta, né? E aí a irmã Ive, ela tem isso pronto, é dela, Deus que lhe deu. sim, E eu creio que isso não é obrigada, só Senhor. dom e talento para ficar bonito, não. Vai ser muito usado aí na obra de Deus, né? Amém. Assim Irmã Ive, a senhora é seja. esposa de presbítero, no trabalho que eu estava lá em Cucurana, ela já dirigiu ali o trabalho, é muito bonito, né? Os dons e talentos que Deus vai nos dando. E com a fono, eu fiz fono um tempo, foi pouco tempo, mas eu aprendi também muita técnicazinha assim, que quando a gente vê alguém fazendo sem o curso, é Deus. Olha, Glória a se você tem a Deus. técnica, mas não tem um dom. Aí meu pai fala assim: tem gente que tem a técnica e tem gente que tem um dom. É melhor ter um dom, porque é natural. Agora, se você unir a técnica com o dom, é perfeito. Glória a E a Deus. gente, como cristão, tem que fazer, né? A gente tem que pegar o dom que Deus nos deu, usar a técnica para acrescentar o dom. Mas o que é? A essência é o dom. E Deus te deu. Amém, eu recebo. A mesa está farta. A mesa está farta. Que coisa boa. Depois eu quero ouvir mais Amém. sobre sua filha, tá? Tá certo, pois não. E, irmã Luana, antes de ir para sua história, eu quero pedir uma atenção aí a você que está em casa. Você sabe que a gente está gravando, né? No estúdio, bem bonito. E a gente tem patrocinadores que pagam esse estúdio, tá? Então, para a glória de Deus, assim, nada falta aqui. Deus manda assim, tudo direito.
né? Então, a primeira divulgação que a gente quer fazer, hoje a gente vai fazer 4 divulgações, tá? São 4 parceiros. E a primeira delas é uma loja bem fofa, bem criativa, da Elite Nutricionista, tá? É a ETU. Eu acho que eu tô falando certo, né? ETU. Deixa eu pegar aqui algumas peças que ela mandou pra gente. Vou mostrar pra vocês. Algumas que eu mais gostei. A Elite mandou algumas peças pra gente da ETU pra gente divulgar aqui no Missão Mãe. Então, se você é mãe e se preocupa com o corpo, né? E faz um exercício, uma caminhada, seja em casa. Eita, eu só tenho tempo de fazer em casa, 30 minutinhos. Ah, eu tô fazendo uma caminhada com uma amiga, né? Tô fazendo um exercício. Você que precisa, né, se preocupar, claro, com o corpo para a gente estar bem para os nossos filhos, para a nossa família, a ETU surgiu para atender essa necessidade. Então, ela tem umas peças assim, bem confortáveis, né, para a gente poder fazer exercício, né, e não precisa fazer exercício de todo jeito. A gente pode usar uma roupa, né, adequada para isso. Então, ela trabalha com alguns casacos, tá vendo, gente? Ó, manga comprida, né, tem um zíper e é de muita qualidade, tá? E essa malha, assim, é bem gostosinha, né? Então, tem a marquinha do produto que ela usa. Ela disse que essa semana vai chegar um monte de peças que é de short e saia, calça saia, para que a gente possa, né, por exemplo, fazer caminhada, fazer um exercício, um alongamento, né, e tá dentro do padrão, né, da gente. Gostei muito dessa peça aqui, gente. Eu não sei se tá para ver, mas vocês sabem, né, que eu gosto desses tons terrosos. Essa aqui é um manteiga, assim, um amarelo bem manteiga, bem delicado, né? E tem os detalhes, gente, aqui, ó, na mão, né, que você coloca, ele realmente protege toda a mão, sabe? Então você fica até aqui com ele cobertinho. Então essa aqui foi minha peça preferida, tá? Então é uma Nutri, né, que ouvindo a necessidade das suas pacientes, do mercado, né, abriu essa loja, né, a ETU, para pensar em peças que têm realmente qualidade, mas ao mesmo tempo são modernas, né, que a gente pode comprar e vai usar bastante tempo, né? Então faz aí o teu estoque, tá, com Elite da ETU, né? Compra aí as peças que você tá precisando. Essa semana você já fala com ela que já deve ter chegado quando o programa for ao ar. Os short saias, né, calça saia, para você poder se exercitar aí. Muita segurança, bonita, fazer uma caminhada com o marido, com os filhos, levar no parque. A gente faz essa estratégia. Eu fico no parque uma volta. Aí depois tu fica com os meninos e eu dou uma volta. Então a gente tá sempre olhando os meninos, tá em família, mas vai se dividindo. A vida acontece assim, né, gente? A gente vai se dividindo e vai dando tudo certo, tá bom? Quero aproveitar também aqui já divulgar a Escola Ecoprime. A gente estamos no mês o programa vai ao ar agora em setembro. Então, setembro já é mês que a gente, se tá na escola que já gosta, já faz a rematrícula. Se tá pensando em outra, em mudar, já faz umas visitas. E a Ecoprime tá com condições especiais para os papais que estão em busca aí de trocar a escola, tá? Fazer uma visita, né? A Andressa, ela é a dona idealizadora da escola, então a ideia, o projeto da Ecoprime é que seja uma escola ecológica e cristã. Então, a gente aprende ali, os nossos filhos são alfabetizados em inglês, então eles têm disciplina como inglês e espanhol dentro da grade curricular, com muitas horas, tá, gente? Então, uma coisa é a escola dar aula de inglês, outra coisa é a escola ser bilíngue, né? Tem várias cadeiras que são dadas em inglês, isso começa de pequenininho, tá? Então, se você conhece a Ecoprime, se você já ouviu falar da Ecoprime, tem vontade, né, de colocar o teu filho numa escola cristã, ecológica, você pode fazer uma visita e aproveitar as condições especiais para quem está matriculando agora. E se já é aluno de lá, nesse período agora, a rematrícula também está saindo com preço especial. Então, roda VT aí na divulgação da Ecoprime. Dizem que quando nasce um pai ou a mãe, nasce também a preocupação. Eu diria que nasce a nossa missão. Ser pai e mãe, formar uma família, é missão dada por Deus para cumprirmos com excelência. Em Deus nós podemos descansar, principalmente quando pensamos em uma escola que caminha com a nossa família na mesma verdade. Pensou em Ecoprime, pensou em tranquilidade, segurança, na melhor estrutura física, mas principalmente no apoio emocional e espiritual também. Dos primeiros passos até os primeiros desafios da vida adulta no ensino médio. Pensou Ecoprime, pensou em excelência pedagógica, a melhor equipe que passa pelos mais preciosos treinamentos. Pensou Ecoprime, pensou em bilinguismo de verdade.
Pensou Ecoprime? Pensou em dedicação e entendemos o chamado de Deus para nós e para eles. Pensou Ecoprime? Pensou em ensino para a vida toda. Pensou Ecoprime? Pensou em fidelidade a Deus. Sabemos que toda escola é religiosa, mas aqui adoramos e ensinamos sobre um único Deus verdadeiro. Pensou Ecoprime? Pensou em educação cristã de verdade. Temos inclusive uma editora própria para que nossos alunos aprendam as matérias na perspectiva da maravilhosa criação de Deus. Pensou Ecoprime? Pensou no melhor para sua família. Fazer a escolha certa é urgente. Vem conhecer de perto. Coisa linda essa Ecoprime, né, gente? Sim. Eu sou fã dessa escola, já visitei essa escola e parece que são 4 hectares de terra, um negócio assim. Muito, muito grande. A gente se sente dentro do Jardim do Éden. Eu falei isso para a Andressa quando eu gravei com ela. Tem um episódio que é só em áudio, né? Foi logo nos primeiros episódios que eu comecei a gravar no Spotify. Tá lá ela falando sobre um pouquinho sobre a escola. Obrigada, Andressa, por ajudar a gente nessa missão aqui, tá? Daqui a pouco a gente divulga outros 2 patrocinadores, mas vamos agora ouvir o testemunho da irmã Luana. E eu quero perguntar a vocês: querem provar o bolo de limão agora? Pode Sim, ser? pode Sim, ser. porque a gente vai comer o bolo de limão e depois tem a pipoca. Tem que caber aí o espacinho da pipoca. Senão a nossa Sim. querida Manu vai ficar triste com vocês, hein? E aí, estão gostando do programa? Sim. Vocês que falaram que gostam de assistir o programa, me digam. Como é estar aqui? É diferente? É diferente porque você está no protagonismo, né? Então você está servindo e aprendendo, mas é confortável. É acolhedor. O ambiente é acolhedor. É, irmã Luana? Sim, é uma maravilha, né? A gente tem um pouquinho do gelinho na barriga, mas é de muita valia, de muito aprendizado. E de amor, né? Em cada detalhe. De Obrigada. amor, né? Tá se sentindo amada aqui? Sim, Eu sempre procuro acolhida. fazer assim, sabe? Do ambiente, um espaço para vocês se sentirem em casa. Não tem assim a mesa tão chique como a irmã Ivy. A irmã Ivy faz uma mesa bem caprichosa, né? Assim, não é tão caprichosa, irmã Ivy. Eu ainda sou um aprendiz, mas um dia eu chego no Somos. nível da senhora, viu? Somos aprendizes. Quer mais um pouquinho de café, gente? Porque eu acho que o café já ficou, não foi? Eu Frio. vou ficar na água. Na água. Ficar Também. na água. Eu vou botar um pouquinho de café, porque eu quero muito ouvir a história da irmã Luana desde a adoção e depois da sua filha, né? Os milagres que Deus fez na sua filha. Sim. Ai, gente, eu amo tanto esse projeto. Me sinto tão pequenininha assim. Eu digo, Senhor, eu já posso tirar férias? Só pode botar outra pessoa? Porque não é fácil, né? Chegar aqui em todas Sim. as batalhas que a gente enfrenta. Mas é tão recompensador ser útil para Deus, né? Sim. Seja o que for. Porque para Deus não tem isso maior, menor. Às vezes a gente coloca títulos, né? O fulano está numa posição maior. Para Deus a gente está tudo servindo. Isso. Só está realizando atividades diferentes. Estamos servindo ao reino. Isso é muita coisa. Não é verdade? Sim. Estou falando muito hoje. Fique à vontade. Vamos aprendendo, né? Sim, com certeza. Fique à vontade, irmã Luana. Pai do Senhor, né? Novamente, né? Contar o que Deus ele tem feito, as maravilhas, né? Quando eu falo, né, de Moisés, né, eu me identifico, pois eu com 3 dias, né, de vida, fui deixada na caixinha de sapato e ali o Senhor ele traçou, né, o caminho entre meu pai e minha mãe adotivos, né? E ali ele ia passando e ele disse assim: a minha mãe, né, que me gerou, e disse assim: você quer? E ele disse: como assim você quer? Não, porque eu não tenho aquela condição. E explicou a ele, ele disse: sim, quero. E vou falar com a minha esposa. E era tão pertinho ali, né? Foi a história que meus pais me contaram. E ali minha mãe, meu pai chegou lá e disse: Maria, você vai ser mãe. Ela fez: como? Como, Jal? Porque ela chamava meu pai de Jal. Tem uma menina ali, e meu pai já conhecia, né, a minha mãe que me gerou, e disse assim: a filha de Simone. E ali minha mãe disse: vamos lá. Foi lá, né? E ela explicou a minha mãe e disse: olha, não tenho condições, está aqui, né? Era na rua ali. E minha mãe disse: eu quero. Porque minha mãe tinha acabado de fazer a cirurgia que não, ela foi estéril, né?
A minha mãe que me criou e Deus não deu, né, filho à minha mãe, meu pai também não podia, né? E foi um caminho traçado por Deus, né? Porque por onde a minha mãe, que me gerou ali, passou, não era para eu estar aqui, né? Porque assim, como eu digo a Deus, eu não julgo, eu não aponto, eu amo, eu Conhece respeito, sim, né? E sei que foi um projeto do Senhor. Porque assim, a situação era muito vulnerável, né? E eu entendo, hoje é tão provável que eu perdoei desde o dia que eu entendi isso, né? E disse, não, Senhor, foi um caminho. Esse perdão, eu Senhor, acho que é libertador, né, irmã Luana? isso. Porque assim, minha mãe, ela não criou nenhum, porque assim, era tão vulnerável a situação que foram 6 meninas, né? E cada uma delas, Deus, ele direcionou um caminho, né? E eu sou grata ao Senhor que ele direcionou ali no momento certo, na hora certa, os meus pais, né? Jair, né, que ainda está, graças a Deus, aqui conosco, mas a minha mãe Maria partiu, né? É, sinto muita saudade, Deus sabe, mas entendo que cada um tem o tempo certo, né? Cuidei também dela, né? Ela cuidou de mim, mas quando eu fiz os meus 8 anos, minha mãe, ela teve um derrame, né? E ali eu fui com meu pai, a gente cuidando, e eu fui crescendo e a gente naquela assistência, meu pai virou pai e mãe, né? Da minha mãe. E lembrar dela é maravilhoso, porque eu senti o verdadeiro amor de ter uma mãe. Desculpa. Mas minha mãe me ensinou muito. E o pouco tempo que eu tive com ela, eu senti o verdadeiro amor de mãe que ela me deu. E quando foi ali na minha primeira gravidez, né, de Luane, que hoje tá com 15 anos, minha mãe ainda estava ali acamada, foi piorando a situação. Então, foi quando Tawane, gerei Tawane, né, Deus gerou Tawane no meu ventre. E quando eu esperou o tempo ainda, ela me viu grávida, né, da segunda, né? E ela já não falava. Ela só olhava, sorria, né? Mas, para a glória do Senhor Jesus, né? Ela cumpriu o pouco tempo de missão, porque ela já bastante idosa, ela faleceu com seus 72 anos. Minha mãe do interior. Viveu muito, né? Isso, do interior, aquela mulher, sabe, guerreira, aquela mulher, um legado, né, maravilhoso, né, que quando ela caiu em cima da cama, a gente precisou ir para casa do meu avô, né, o pai do meu pai, militar, aquele homem, regime bem, né, mas assim, também servia ao Egito, né, aquela situação difícil de religião. Então, por isso que eu me identifico, porque eu fui para ali naquele Egito, né? E ali eu fui crescendo, minhas tias, minhas primas, né? Mas assim, eu sentia que eu não era, né? Eu não era daquele povo. Seu sangue era israelita, né? Isso, né? Sempre o temor a Deus. E meu pai me ensinou o caminho, porque para a glória de Deus, quando o Senhor diz assim, que por conta de um ele salva todos. Né? Quando Deus salvou meu pai ali, que meu pai me ensinou, os meus avós, né? Eles aceitaram a Cristo. Eles foram libertos da situação que eles viviam, né? Ali. E a gente começou a caminharmos juntos, né? Começamos a traçar o caminho do Senhor e eles aprendendo com meu pai. Porque de 14 filhos que a minha avó teve, né? Então, o único que aceitou o evangelho foi ele, né? E ali o caminho foi traçado pelo Senhor e a confiança em Deus, e eles foram libertos, né? E morreram crentes, né? Como a minha mãe também, a partida dela. Seu pai e sua mãe Isso. partiram crentes. A minha mãe partiu crente, meu pai, né? Ele está ainda, graças a Deus, está vivo. Sim. E então volta a minha mãe que me gerou. Minha mãe que me adotou partiu, né? E eu me encontrei, dizer assim, meu Deus, não tenho mais mãe. Mas Deus, ele traz de volta aquela pessoa que naquele tempo não tinha como te dar assistência. E ela voltou, né? Ela Glória a voltou Deus. e veio e meu pai conversou com ela, né?
que minha mãe tinha partido, não tinha como, porque eu já estava naquela fase, né, assim, aos meus 12, fui me formando, e minha mãe sempre já ali perto, eu não entendia, né, Quando mas sua mãe partiu, a senhora tinha quantos anos? eu tinha 17 anos. 17 anos. Adolescente, né? Isso. Iniciando já fase adulta. É um momento que a gente precisa muito da mãe, né? Isso, foi uma fase, né, que assim que eu conheci o meu esposo, né, a gente engravidei, né, e ali muito jovem, né, mas já era um projeto de Deus, né, e ali o Senhor, ele foi trabalhando naquela situação, né, da nossa família, e veio Tawane, né, após a partida, né, veio foi um atrás do outro, né, minha mãe partiu, aí vem Tawane, tinha a Luane já, primeira filha, aquela coisa toda, aquela alegria, né? E então o Senhor, ele me fez uma promessa, né? Que ele ia me dar uma filha, mas eu já tinha Luana, eu disse, Senhor, né? Novamente, mas meu esposo, ele desejava no coração dele em ter muito. E Deus usava alguém e dizia para ele, né? Botou a mão no ventre e disse assim, é tanto que tu pedes, homens, vou eu te dar. E ali, a gente era à noite, a gente tava passeando. Eu disse, o que é que tu pede a Deus? Aí ele disse, você verá, né? Deus sabe, né? Das minhas orações. Eu, amém. E depois de um tempo eu engravidei, né? E veio Tawane. Tawane, e assim, aquela expectativa, aquela alegria, né? E uma irmã, né, Luane, né? Todo mundo se sentindo, né? A família do meu esposo, na maior Alegria. isso, né? Meu sogro que partiu também para a glória, que foi um pai. Minha sogra até hoje também é meu ponto de acolhimento, né? E desejando todo mundo ali, aquela menina, e fizemos tudo direitinho, né? Ali, aquele acolhimento maravilhoso. E aí, então, nasceu Tawane e Sofia, né? E nasceu no IMIP, ali naquela maternidade, a gente veio para casa e não, assim, uma criança normal. Nascimento rápido, saudável. Amém. Então depois, né, a gente foi percebendo algo assim, perninha maior que a outra, né? Aquela coisa que ela não conseguia se segurar o seu tronco. Aí a gente foi para investigação com os médicos, né? E ali a gente foi para Oswaldo Cruz, né? E investigamos com a geneticista, com a infectologista, e foi descoberto que Tawane nasceu com microcefalia e com paralisia cerebral espástica, né? E ali meu chão caiu, né? Porque, assim, se Jesus, sem experiência alguma naquela área, né? Mas eu tinha que ser forte, né? Com o Senhor, para Ele me dando força, né? Para poder isso. Porque os diagnósticos, né? Frios, né? Que o médico diz ali, aquela coisa improvável, e não vai andar, e não vai falar, e não vai até viver. Por quê? Porque era um surto de Zika, né? Do Zika vírus. Que eu tive, o Zika era tão novo que nem os médicos sabiam o que era quando eu tive o Zika. Era uma arbovirose, né? E ali a gente, tudo bem, eu grávida de Tawane, com 4 meses eu tive esse surto, né? E ali a gente foi para emergência e ninguém sabia que era Zika. Então, depois de 9 meses, veio Tawane com esse problema, com o diagnóstico da microcefalia e da paralisia cerebral espástica, né? E ali muito medo, muito choro. Foi quando o médico ele disse para mim, né? Sua filha não vai viver muito tempo. Ela não vai andar, ela não vai ser como as outras crianças, né? E eu não dou muito tempo para essas crianças, porque não só foi Tawane, né? Foi muitas crianças que ali foi um surto, né? Mas o Senhor, ele já estava escondendo Tawane do ventre. Porque, veja, uma criança que nasce com esse diagnóstico, né? Mas no nascimento ela nasce normal, ela chora, ela tem aquele, né? Aquele encaminhamento todo, a PARG 9, que é a nota de cada bebê quando nasce ali, né? Tudo bem. Então o Senhor já estava com a mão desde o ventre, porque era um propósito de Deus desde o ventre, né? Com Tawane, para a glória de Deus, não é isso? Então começamos as caminhadas, né? Que não foi fácil.
né? Lutas, batalhas, Luane precisando da minha, né, atenção, como a mais nova, a mais, né, a primogênita, né? Mas ali, numa só fé com Deus, né? Lutando, orando, né? E dizendo, Deus me ajude. E Deus dizia, estou contigo, né? E ali as batalhas, provas de fogo. Que eu digo, Deus, foi provas de fogo, né? Que a gente socorria muito Tawane. Tawane era muito socorrida. Era aquela pulmãozinho com catarro, cansada. E eu dizia, e cada dia que a gente socorria, eu dizia, meu Deus, será que ela volta? Senhor, venha cá. Isso era entre eu e Deus, no meu secreto. Porque eu tinha que passar para o meu esposo e para minha outra filha, né, ali dizer, não, tá tudo bem, a gente vai conseguir. Mas o meu secreto com Deus era muito desabante ali, né? Dizia, Deus me ajuda, o Senhor, é promessa tua, Senhor, né? Para tua glória, o Senhor falou isso para mim. E principalmente quando a maternidade, ela floresce, é porque ela é cultivada na presença de Deus, né? Eu entendo isso, né? Então, assim, quando a gente coloca nas mãos do Senhor, ele chega, né, com a, né, Consolo. isso, né, com acolhimento, né? Porque assim, a história do ventre, né, Sim, ali, carente. sim. Aí Deus traz a existência de eu ser mãe e vem com uma criança especial. Mas ali eu entendi que Deus estava me ensinando o amor dele por mim, Uhum. através da vida da minha filha, né? E ali Tawane começou a fazer as terapias, começou a progredir, né? Desenvolver. Isso. Cada A progresso, menina que os médicos diziam que não ia viver começou a desenvolver. isso. Começou a andar, começou a falar, Glória a Deus. né? Começou ali a interagir, começou A cantar. a cantar, né? Que hoje Tawane é uma bênção, né? Para a glória de Deus, Qual né? que ela gosta de cantar? Levante as mãos para receber Eita, Deus grande, milagres. né? Meu Deus vai te Glória a surpreender Deus. com milagres. E quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagres. Então eu digo, né, Tef, que todos os dias eu vivo um milagre. Porque, como eu digo, entre esses diagnósticos, entre essa caminhada, dias difíceis, noites escuras, né? Muito choro, muita angústia, né? Mas o Senhor em todo o tempo, né? E o que eu mais entendi, né, hoje, eu digo, Deus, eu tive que passar pelo deserto, né? Quando fala que Moisés passou 40 anos, teve a preparação, né? Dali, de lá, né? Do começo até hoje, né? Para hoje eu entender o propósito de Deus, que era a minha família, né? Que eu não tive a chance de ter, né? De ter, assim, uma vez eu lembro que uma pessoa disse assim para mim: tu nunca vai ter a mãe que tu queria, tu nunca vai ter uma mãe que tu sonha. E eu disse: para mim, Deus, ele é o suficiente, né? Sim, Não importa se eu não tive, mas o que eu tive foi pouco tempo, mas o Senhor, ele é o meu suficiente. E isso para mim basta, né? sim, Quando Paulo diz, a minha graça ela te basta, né? Porque o cuidado do Senhor, ele vem desde o meu nascimento até hoje. E hoje eu me tornei essa mãe, Mãezona. mas protetora, né? Esposa, né? Nora, a minha sogra diz, é minha filha. Sou grata a Deus por ela. E agradeço, né, a minha mãe, que me gerou. E graças a Deus que, né, ela foi direcionada por Deus, né? Direcionada e ouviu a voz do Senhor. sim, Porque Deus tinha um propósito, né? Eu em nenhum momento eu negligencio isso. Ela Sim. entregou você a uma família que ela viu ali confiança para lhe criar bem, né? Isso.
Não né? julgou, né? Como Não, a gente vê não. alguns episódios de abandonar no lixo, abandonar Para morrer, para não. morrer. E Eu não posso criar, mas eu vou entregar, né, numa família Isso. que eu sei que vai cuidar com amor, que ela já conhecia, como você falou aí. Então ela teve esse isso. cuidado, né? E depois, né, de 9 anos, aí veio Marina. Marina, são Marina, três. são Três três, meninas. Que né? coisa Veio boa. Marina, né? Tawane foi, eu costumo dizer que Marina, ela veio para dar o suporte a Tawane, para completar a Tawane, Uhum. que as duas são muito unidas, né? Ah, E Marina veio muito assim, Deus preparou Marina. Como se fosse assim, quando eu perguntei, ela fez, Marina, tu tava onde? Ela fez, eu tava no céu, com Jesus. Aí ele disse assim, a senhora vai ser minha mãe, e eu vou cuidar da minha irmã Tawane, para uma ah. criança de 4 anos, né? E eu digo, Senhor, como tu és maravilhoso. Tu cuidas, né, em cada A mesa está detalhe. farta. Isso. E hoje a nossa mesa Está fácil. está farta, feliz, Glória a alegre, Coisa Deus. linda. né, cantando e louvando ao nosso Deus, Glória né? a Quando Deus. nós temos prazer de fazer nossa mesa, de colocar ali juntos, Aquela bagunça, né? e Boa. adorar o Senhor, Aquela né? E bagunça eu dizer boa. assim, Deus, obrigado. Porque eu sonhei um dia viver isso. E o Senhor realizou, né? Realizou cada detalhe, né? Cuidou de cada detalhe. De cada, como diz meu povo ali no deserto, né? As vestes cresciam, o Sim. maná desciam, né? Aí Deus, Deus não deixa faltar nada. e as promessas que ele tem feito, né? Que ele começou a fazer, ele está cumprindo, como fala em Josué 21:45, que tudo que Deus lhe falou se cumpriu. Está se Está cumprindo se- na nossa vida. Deus, o que ele fez, né? Ele mudar a história. Que ele dizia, eu vou mudar a tua história. Eu vou dar nome. Eu vou te levar pela mão direita, eu vou te levantar, mulher. E eu não entendia, porque assim eu dizia, Deus, eu sou tão pequena, né? Sou tão pequena, eu não tenho não sou formada, não tenho, mas o Senhor é o que capacita, né? E eu não entendi a minha trajetória ali, o Senhor me capacitando, o Senhor me ajudando. E hoje eu digo a minha esposa, eu faço, meu Deus, meu filho, como o nosso Deus é soberano. Glória a A vontade Deus. dele é soberana, Perfeita. porque ele não precisa de cenário. Ele trabalha no improvável, né? Ele trabalha no improvável. E quando ele chega na história, algo tem que acontecer. Algo tem que mudar ali. E ele diz: Não, a glória não é para mim, então eu farei na tua vida, como ele fez, né? Eu serei contigo, E a né? Como ele disse a confiança, Moisés. né? Quando Tawane começou, também tem essa parte que Tawane começou a ter crises, depois de 9 anos. E eu não entendia, porque a médica disse a mim: Tawane não tem crises, graças a Deus. E a gente fez muitos exames, mas Deus permitiu. Deus me provou, né? E Tawane teve. E ali, né, eu disse, Deus. Meu esposo ligou para mim, eu estava em plena Conda Boa Vista. Ele fez, a nossa bebê está na UPA. Como assim? Ela teve uma crise. Eu fiz, como? Nunca teve. E eu parei naquela Conda Boa Vista. Eu levantei minhas mãos para cima e disse, Deus, o Senhor não vai levar. Leva não, Jesus. Minha filha, não. Aleluia. E o Senhor, Ele me ouviu. Naquele clamor, eu estava ali, indo trabalhar. E Deus, Ele me ouviu. E eu ligando, conversando com minha filha, mãe, Tawane não acordou, Tawane não acordou. E eu orando até chegar lá, né? E quando eu chego, a menina acorda. Mãe, mãe. E eu disse, Deus, leva não, Deus. Tu sabes o quanto eu amo, eu sei que é tua. Todas são tuas, mas tu não me deste. E a glória, Senhor, a tua glória tem que aparecer na vida de Tawane. E ali ficamos aflitos por um tempo, né? Claro, depois dessa crise, assustada, botamos para dormir conosco, né? E eu sempre ali, porque a gente fica bem em cima, né? Porque é uma coisa que eu nunca tinha me acontecido, Uhum. né? Mas aí o Senhor, ele chegou e disse para mim, eu sou vida, né? E não te preocupas, porque a menina só vai no tempo. Porque tenho eu muito a fazer na vida da menina,
né? Tem um eu muito, a menina vai me louvar, a menina, ela vai ser liberta das medicações, e eu tenho visto a promessa de Deus se cumprir na íntegra, Glória a né? Deus. E Tawane chegou no COI, caladinha, né? Tawane, tão caladinha, bem pequenininha, magrinha, que eu estava, né? Bem grandona, maior que eu. Tawane tá com 11 anos. E hoje Tawane, ela canta, ela abre a boca, ela levanta as suas mãos, né? Tawane tem um prazer de estar na casa do A Senhor. menina que não iria, Isso. segundo a medicina, né? Andar, Aí a Neura falar. olha pra mim e diz assim: minha filha, eu posso te dizer uma coisa, digo, diretora, Deus é contigo. Porque eu olho pros exames e procuro entender. Eu fiz, doutora, ninguém explica a Deus. Ele é o dono de toda a ciência, sabedoria, e o poder está na mão dele. E ela disse: você, sua filha, sua família é um milagre. Então, em cada consultório que Tawane passa, em cada terapia que até hoje Tawane, ela faz as terapias, né, Sim. semanal, elas ficam sem entender, né? Porque é uma história de milagre. Deus dizendo assim: eu estou aqui, eu faço milagre, eu ainda opero milagres. Então, Tawane, ela é o verdadeiro milagre de Deus. E eu posso sentir todos os dias quando ela vem e diz: mãe, eu te amo. Mãe, me dá um abraço. Porque o médico dizia que não ia falar, que não ia andar, que não ia nem viver. Que a menina sentava sustentada de um travesseiro pequenininha, porque o pescoço não sustentava, né? E eu entendo que esse propósito de Deus na nossa vida, né, foi para o Senhor dizer: eu sou Deus, minha filha, que cuidei de ti do ventre, né? E te trouxe para tu viver a história de milagre, cuidar e acolher os teus, né? Então, é o meu maior tesouro, é o meu maior bem, é a minha família, né? Que Deus me deu. Coisa linda. Eu acho que o inimigo fica Amém. com tanta raiva quando ele vê mulheres. Que no mundo de hoje, né? Ser mãe virou algo desprezível para o mundo. E a gente aqui dizendo que é nosso maior bem é a nossa família. Sim. E não é de boca para fora. Porque quando a gente fala, existem. Voltando à aula de oratória, a gente pode falar com a boca algo, mas o seu olhar não expressar nada. Mas quando a gente fala com o olhar, não mente. Que coisa linda ouvir você dizendo que a sua família é o seu bem mais precioso. Sim. E eu creio que Deus, ele não vai nos abandonar nessa missão, né? Como ele disse a Moisés aqui, versículo 12, capítulo 3 de Êxodo, do nosso tema: eu serei contigo. Então você pode se sentir: eu não sei o que eu vou falar, eu sou manco, eu sou aleijado, eu sou mudo, eu tenho dificuldade, minha mente, Senhor, está travada, eu não consigo. Quando ele fala: eu serei contigo, basta. A mesa está farta. Amém? Amém. Eu irei aqui falar de 2 comerciais, mas antes eu senti esse desejo. Geralmente eu não peço isso aqui no programa, mas eu queria que cada um de vocês procurasse no celular de vocês uma foto. Queria que a senhora procurasse uma foto da sua filha, Tawane, e a senhora procurasse uma foto da sua filha, Elisa. Elisa. Uma foto que vocês gostem, porque eu vou tentar, vocês aproximam na tela, aumenta o brilho, para o pastor tentar mostrar aqui, porque eu sei que as pessoas, eu fico curiosa. Eu quero que cada uma veja aí uma foto que goste. Pois não. E aí eu vou fazer o comercial e depois a gente vai comer a pipoquinha e eu vou pedir para a irmã Ive se direcionar para quem está em casa enfrentando um luto, né? Como ela mesma falou, cada um de nós vivemos o luto de uma maneira diferente. E aí ela vai dar uma palavra, né, para mães, né, que estão enfrentando o luto, estão nessa fase. E já a irmã Luana vai se direcionar para mães que estão com diagnósticos difíceis, envolvendo aí os seus filhos, né, mais direcionado a mães com filhos com diagnósticos que a medicina, né, diz, mas a última palavra de Deus. Amém? Vamos chamar agora, então, a Óticas Cleidi. Se você está precisando de uma armação, não fez ainda o seu exame aí de vista anual, cuide da sua visão, viu? Cuide da sua visão, faça feito a minha avó Edith. A minha avó Edith,
ela lê a Bíblia todo dia. Ela disse que a melhor coisa para ela ficar boa da vista por muito tempo é ler a Bíblia todo dia. E a letra é miúda, viu? Vamos cuidar da visão, vamos fazer anualmente, né? Cuidado com tela, né? E procurar realmente tanto uma armação que seja bonita, que a gente olha para isso, mas também uma lente que vá, né, proteger realmente a sua visão. Então, se você usa muito celular, que a gente está nessa era, veja uma lente que proteja, né? Eu já tentei me adaptar, eu já até falei irmã Nívia, né, que é dona da Óticas Cleni. Eu tento me adaptar, mas parece que Deus não quer que eu use óculos, porque eu ganho umas armação de vocês. Aí, olha, bota só 0,25, mas parece que Deus não deixa eu usar armação. Por isso que eu já tô dizendo, não me dê mais armação, não. Porque toda vez quando eu boto, eu sinto uma dor de cabeça, mesmo 0,25, que é o mínimo do mínimo. Mas se você está com uma dificuldade na sua visão, não deixe de fazer o seu exame anual, que a nossa visão é muito importante, a gente tem que preservar e cuidar, tá bom? Então, na tela, Óticas Cleidi, com desconto especial para a gente do Missão Mãe. A paz do Senhor, eu me chamo Nívia. Eu me chamo Cleidi. Paz do Senhor. Juntos somos responsáveis pelas Óticas Cleidi. E hoje nós estamos aqui no Missão Mãe para dar um recadinho para você que ainda não conhece as nossas lojas. Nós estamos localizados em Camaragibe, São Lourenço e Aldeia. Então também você pode estar seguindo as nossas redes sociais Óticas Cleidi e conferir o que temos de melhor para te oferecer. E hoje nós temos uma novidade incrível para vocês. Qual é, Nivinha? A novidade é que cada um de vocês que estão nos assistindo vai ter 20% de desconto. Tudo isso, 20%? Tudo isso só para você. Então você que chegar em uma de nossas unidades dizendo que assistiu esse vídeo vai ter 20% de desconto. Só para vocês do Missão Mãe. Aproveita! Óticas Cleidi, a qualidade está na altura da sua visão! Óticas Cleidi, vocês estão vendo, né, que o irmão Cleidi e a irmã Nívia são animados. Eu já fiz divulgação lá na Ótica e eles são desse jeitinho, gente, extremamente acolhedores. Dá sempre aquele ajeitado pra gente que é crente. Missão Mãe 20%, né? Ó, gente, tem 3 unidades, então aproveita esse desconto. Se você não conhece a Óticas Cleidi, conheça, são irmãos da nossa igreja, são pessoas da nossa confiança, né? E se torne cliente daquele que é VIP, que anualmente está lá, ó, renovando o óculos e sabendo que o que está sendo vendido, né, de fato, né, concorre com aquilo ali que está sendo falado, porque eu já trabalhei em ótica, viu? E tem muita gente que vende gato com lebre, então muito cuidado com esse desconto mirabolante. Vá para o povo da nossa igreja, o povo de confiança, né, que realmente você vai estar pagando por algo que de fato você está comprando, né, gente? É isso aí. Irmã Nívia, obrigada. O vídeo chegou agora e deu certo, entrou, tá? E vamos também divulgar nossa querida CPAD, né? E eu vou mostrar um livro que eu li, foi o último livro que eu li, inclusive, que eu divulgo aí nesse vídeo da CPAD, que fez muito bem a minha rotina, gente. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente que acorda, eu tô falando muito hoje, né, pastor? Tô falando muito. A gente acorda, aí tem roupa para arrumar, cama para forrar, menino para cuidar, escola, trabalho, cachorro para cuidar, é tanta da coisa.
Se a gente não se atentar, a gente não para edificar nossa alma. Porque o dia passa assim. Mas a gente precisa priorizar. E você ter ali, na sua cabeceira, um livro. Ah, hoje eu não consegui ler, mas amanhã eu vou ler. Pelo menos um dia sim, um dia não. A gente ter esse esforço, né? Desconectar um pouco do celular, né? Que se torna uma dependência. Tudo também tá no celular hoje. E, gente, usar a nossa visão para a gente ler um pouquinho. A gente aprende tanto. E nessa leitura aí que eu peguei, esse vídeo aí, foi no dia que eu peguei esse livro da CPAD. Foi maravilhoso. Roda VT. Eu quero mostrar para vocês 2 livros, tá? Hoje foi dia de pegar, né, resgatar livros aqui na CPAD. E eu escolhi 2. Um deles foi esse aqui, de Max Lucado. Eu gosto muito da coleção de Max Lucado, porque ele tem uma linguagem simples. Ele fala a linguagem da gente, né? Então não precisa a gente ir num dicionário, ficar pensando muito para entender o que ele quer dizer. É uma leitura gostosa, tá? Que você pode ali parar um minutinho no café e ler, tá? Então, quebrando a rotina e vivendo o melhor da vida. Eu amei o sumário desse livro, porque ele trouxe aqui coisas do dia a dia mesmo, sabe? Como, por exemplo, corra grandes riscos por amor de Deus, né? Louve a Deus em voz alta e sempre. Se una à família e amigos de Deus. Achei também um tópico interessante. Confie nas pequenas ações, fazendo pausa de propósito. Lendo assim, eu disse, poxa, é tudo que a gente tá precisando, né? No dia a dia, às vezes, reforçar. O óbvio que precisa ser dito, né? Então, tá no setor de vida cristã e ele traz essa versão. Eu ainda vou ler, tá? Posso até comentar aí nesse programa o que eu achei da leitura, mas como eu tô gravando quando eu realmente peguei o livro, ele traz essa perspectiva da gente viver uma vida com mais leveza e com propósito. Eu amei essa leitura, né? Porque eu acho que ela trazia aquele sossego. Não era uma leitura difícil, né? Então, a gente parava um pouquinho ali, tomando um cafezinho, tomando um chazinho, uma água. Naquele momento tá só a gente, os meninos dormiu, o marido dormiu. E a gente pega aquela leitura e Deus já ministrando ali ao nosso coração, né? E a CPAD tem esse cuidado de só trazer livros realmente com essa ótica de autores cristãos. Estamos caminhando para o final. Passa muito rápido, né? Passa. Eu não digo a vocês, é 2 horas de conversa, mas ó, parece que é 10 minutos, a gente grava correndo. Eu quero que enquanto o pastor prepara aí as fotos, eu quero que vocês provem a pipoquinha, gente. Tá bom? Vocês preferem de leite ninho ou de chocolate? Leitinho. Leite ninho. Pronto, vou dar aqui. Eu queria que vocês... Tá mostrando aqui direitinho, pastor? Gente, essas pipoquinhas aqui foram feitas com muito carinho pra gente aqui do Missão Mãe. A gente vai provar agora. E é venda, sucesso. Principalmente pra festa infantil. Porque criança gosta de doce, né? Aí na festa pode, tá? Então, irmã Ive, Obrigada. irmã Luana. Vamos abrir aí. Eu vou pegar de chocolate. Todo mundo desprezou a de chocolate, mas eu gosto, viu? Aí eu vou provar aqui. Também. E vou dar pro pastor. Pastor, o senhor quer de ninho ou quer de chocolate? Tanto faz, é. Não, mas escolha aí, tem dos dois. A mesa está farta. A mesa está farta, pastor. Opa. Essa é a Elisa. Eu quero que a senhora faça uma homenagem para Elisa. Eu vou pegar um buquê, vou lhe dar. Vou inventando minhas coisas. Eita Deus. Tudo bem, Senhor, já estou aqui. Esse buquê de flores é para a senhora, mãe de Elisa. Ah, Esse exemplo de mulher de Deus que alimentou nossa alma hoje. Cuida daqueles pequenos, né, ali no projeto. Cuida da sua família. Tem tantos pratinhos para administrar. Filha amada de Deus. sim. Deus te Obrigada. abençoe. Obrigada. És muito especial. Amém. Gostou do buquê? Ai, eu Tá na sua amei. cara. Obrigada, Senhor. Eu gostei das flores. Eu quero que a senhora... A mesa está farta, A mesa viu? está farta. Eu quero que a senhora fale Elisa. Mostra aí a foto de Elisa e fala de Elisa um pouquinho pra gente. Que coisa linda! É linda, é linda. É linda em todos os sentidos. Fica aí com o buquê no braço, isso. Tá bom. Elisa é um presente. Nos ensinou a amar, nos ensinou a não ter barreiras com o próximo, nos ensinou... Ai, minha gente, desculpa. Pedir muito para a mãe não chorar, né? Ensinou a sorrir. Eu gosto dessa foto porque é a foto dela nas suas vicissitudes, na sua vivacidade de criança. Ensinou a ser leve. Gostava de pular, brincar, correr. E muito apegada
abraçar, a beijar, muito carinhosa. Eu fui muito amada por ela, eu tenho certeza. E o meu amor por ela não se acabou. Na verdade, ele tomou outra forma, porque eu já venci. Eu já entreguei uma para o céu. Estou cuidando da outra para entregar a outra. E olhando para essa foto, faz tempo que eu olhei as fotos, e olhando para essa foto, eu lembro o quanto eu fui feliz e sou feliz de ser mãe dessa garota que agora mal nenhum pode tocá-la. Nenhum remédio, não tem mais. Essa é a Ellen, hoje ela está com 14 moça, é. anos, né? Aí elas eram ainda novinhas, foi na época que a Elisa partiu. E hoje ficou eu, Marivaldo e Ellen. E nós seguimos firmes, amando. Ainda somos uma família de 4, sendo que uma já chegou no seu destino. Muito obrigada pelo buquê, pela homenagem, eu não esperava. De verdade. E eu vejo o quanto Deus. Olha, minha gente, que bonito. Quem me conhece sabe que isso aqui vai durar o ano todinho. Muito obrigada. Eu recebo. Eu amei as flores. E elas, quem me conhece de pertinho, sabe o quanto eu aprendi a ver os detalhes da mesa. Não só o grosso, eu aprendi a ver os detalhes que a mesa tem. E Glória a hoje eu Deus. ganhei um buquê de flores que desde que chegou eu já olhei e disse, que lindo. E agora eu vou para a irmã Luana, né? Irmã Luana, esse buquê é para a senhora. Essa menina que foi adotada na terra e nos céus, né, tem pertencimento, né? Mãezona de 3. Tem uma história de milagre para contar. E esse buquê especial é para a senhora. Você fica muito abraçada aí. Internauta do Missão Mãe, né? Fiel, que hoje está aqui, contando sua história. Chegou o dia. Viu? Agora eu quero que a senhora mostre aí para as pessoas que estão nos assistindo quem é Tawane. Conta aí quem é essa menina que a gente não conhece, mas a senhora sabe muito bem quem é, para fazer uma homenagem a ela. Obrigada, né, pelo buquê. Amei, amo flores, amo. Vou ficar segurando Quem o me meu. conhece sabe o quanto eu amo também. As plantinhas, tava até conversando com a irmã Ives. Sim. Acho que a gente tem uma sintonia nessa. Tawane, né? Venho aqui falar de Tawane. Tawane é meu milagre, né? Tawane é onde eu encontro força, né? Para seguir todos os dias, sem desistir, renovo, né? Essa menina forte que nos ensina que a vida ela é movimento, que a vida ela não tem fronteiras, né? E que com Deus a gente somos mais que vencedores, porque Ele cuida dos nossos detalhes, Ele faz nós viver milagres, né? Lamentando, né? A minha amiga irmã Ives, né? Que eu sei que não é fácil, né? Foi 2 histórias, uma vida, mas a vida celestial. Sim. Né? E a minha Tawane, né, que está aqui conosco, né, provando dos milagres do Senhor todos os dias, né, como ele disse, né, que a glória de Deus está na vida de Tawane. Quem vê Tawane, está vendo a glória do Senhor, né, porque nossa família, ela vive os milagres todos os dias, gratos pela soberania, porque só quem faz isso é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Gostaram do programa de hoje? Muito, muito. Foi Deus que escolheu vocês para estar aqui. Essa combinação foi o Senhor. E nunca eu, viu? Nunca eu. O tema surgiu da senhora e depois eu disse, quem vai, Senhor? E o Senhor me direcionou, irmã Luana. E aqui a gente trouxe 2 perspectivas, Sim. né? 2 histórias, né? E a vontade de Deus a gente sabe que é soberana. Sim. E a gente segue olhando para a mesa farta, pedindo a Deus renovo, ajuda nessa caminhada, mais um dia, e a gente vai chegar no céu. Cumprir Sim. a missão daqui. Gostaram da pipoca? A gente esqueceu de falar da Sim, pipoca. muito, muito. Então a pipoquinha tá uma delícia também. Gostei. Vai ser minha sobremesa, viu, hoje. A gente não consegue comer muito aqui não, não é? É. A gente fica tensa. Eu agradeci a todo mundo, pastor. Deixa eu ver aqui. Agradeci a irmã Pata e agradeci a irmã Manu pelas pipocas. Fiz a divulgação de todo mundo. E agora, antes da vinheta final tocar, a gente vai ficar com a receita de hoje da Nutri Gabi. Deixa eu ver aqui.
que Gabi estava de madrugada gravando essa receita pra gente. Eu disse, Gabi, você é muito dedicada, Gabi. Irmã Stephanie, eu não sei se. Desculpa, Pode falar. não sei. Mas eu quero deixar aqui registrado que após a situação toda, eu comecei a escrever reflexões no Instagram, que eu chamo de Pérolas da Minha Vida. E essas reflexões foram tomando proporções. Recentemente eu concluí o livro, está em processo de publicação. E elas foram geradas a partir do luto. Ai, que lindo. Do luto. irmã. Elas estão dispostas no meu Instagram, Ive Ferreira, YVY Ferreira. Sim. E para os seus seguidores, como a gente falou de mesa posta, em parceria, em collab com o Ateliê Memorar, a gente vai disponibilizar no link lá da bio um presente digital para as irmãs, para as meninas, sobre dicas de mesa posta, Que a especial. mesa posta no sentido espiritual. Sim. Será que é importante um prato organizado na mesa? O que é que isso tem O a ver melhor com pra nossa Deus? família, né? E o que é que Deus tem a ver com isso nessa mesa? Então vai estar lá no link, as irmãs fiquem à vontade, desfrutem, porque é nosso. Glória a Viu? Deus. Tá vendo que coisa boa? A gente vai encerrar o programa agora com uma receita de escondidinho de abóbora. Qual é a ideia de Gabi aqui? Vamos ver o que tem em casa, que às vezes a gente, eita, se eu não usar logo, vai perecer. Vamos usar o que a gente tem em casa, né, para economizar, fazer uma receita gostosa com que é bem baratinho, é acessível, porque a ideia da gente é sempre fazer receita ou com aqueles sobradinhos, ou com que todo mundo pode ter acesso para ter em casa, nada muito mirabolante, tá, gente? Que realmente funcione para todas as famílias, tá? Então hoje, Gabi tá sozinha, gravou de madrugada, ela disse, eu vou esperar o marido e o menino dormir para eu poder gravar, mas vai entrar no Missão Mãe. E é isso que importa. Um beijo para vocês, meninas. E mãe Ive, Luana, muito obrigada por Eu terem que vindo. Eu aprendi agradeço. muito com vocês. Aprendi E bastante. vou assistir, reassistir esse programa. Pastor, obrigada aí por estar na técnica com a gente. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem agora com Gabi. Sejam muito bem-vindos ao quadro Comida de Manhã. Hoje está um pouquinho diferente, Tef não está aqui comigo e eu vou apresentar esse quadro sem ela. Vamos lá, receitinha prática, nutritiva e de baixo custo. E essa receita foi Tef que me pediu, hein? Então, Tef, escondidinho de abóbora. Vamos lá, vamos aprender? Vocês vão precisar de girimum ou abóbora. Vocês vão precisar de frango desfiado, requeijão. Aqui na casa da Nutri é tudo light, hein? Pouca gordura. Então, requeijão, queijo e alguns temperinhos que eu vou explicar para vocês no passo a passo. Vamos lá. Primeiro, essa abóbora você consegue cozinhar super rapidinho no micro-ondas. Você vai pegar água e vai colocar aqui, olha, um pouco, mais ou menos metade, vai, do pote. Coloca papel toalha. E coloca um pouco mais de água para poder cozinhar no micro-ondas, tá? Vai colocar no micro-ondas por 8 minutos e essa abóbora ela vai cozinhar e aí a gente vai para a próxima etapa da montagem do nosso escondidinho, tá bom? Só um minutinho que eu vou colocar aqui no micro-ondas. Prontinho. Então, vamos embora para essa segunda parte, que é a do recheio. Então, temos aqui, ó, o franguinho e o requeijão, certo? Vejam como é simples, minha gente. A gente pega o requeijão, como eu falei para vocês, o light, de preferência. Nutri, não tem um light, posso usar outro? Pode usar. Agora, para dietas restritivas, né? Onde você não pode estar consumindo tanta gordura, não é adequado estar consumindo o requeijão normal, tá? Então, ó, coloquei um pouco do requeijão aqui. E agora é só misturar o frango. Enquanto isso, a minha abóbora tá ali no micro-ondas cozinhando, tá? Então, olha, mistura aqui. Estão vendo aqui? Quando a gente faz essa receita, você não sente aquele gosto doce da abóbora. Por quê? Porque vai ter a etapa que eu vou colocar um tempero aqui. E aí, com a mistura, gente, fica delicioso. Eu amo, marido ama. Os meninos amam também. Falta só um minutinho, tá? Enquanto termina de cozinhar ali no micro-ondas, é importante a gente já ligar a airfry para ir aquecendo, tá? Então, a gente liga aqui. Eu costumo deixar
a 200 graus. Porque aqui é só para gratinar. E sabe, eu gosto daquele queijo bem gratinado, bem douradinho. Então a gente já liga aqui para ir pré-aquecendo enquanto a gente faz a montagem, tá bom? E enquanto a abóbora ficar pronta, eu vou mostrar para vocês aqui que a gente vai utilizar chimichurri. Vocês usam em casa esses temperinhos naturais? Tão bom, né? E tão saudável, gente. Eu vou pegar aqui o girimum pra gente fazer a montagem, tá? Só um minutinho. Tá bem quente. Vamos ver se ficou bom. A gente tira o papel toalha de cima. Ui, tá bem quente. O que é importante nessa etapa? A gente tirar a água que a gente colocou e também o que possivelmente acumulou, tá bom? Então a gente escorre essa água para não ficar com tanta água na hora da montagem. Com um garfo mesmo, gente. Ou se você tiver aqueles amassadores de batata, aqui eu não tenho. E aqui, ó, a gente amassa. Não sei se tá dando para vocês verem. Tá vendo como tá molinho? Ó, tá bem macio. E, gente, a abóbora, não tem quem diga, né? Mas a abóbora é super nutritiva. Tem muitas fibras, tem muitas vitaminas e dá uma saciedade, viu, maravilhosa. Tef, cadê tu, Tef, para me ajudar a amassar isso aqui? Ai, gente, Tef sempre tá aqui, adoro. Nós duas colocamos a mão na massa, né? E eu sei que ela gosta muito também. Ó, eu já amassei uma quantidade boa aqui, vocês estão vendo? Uma quantidade boa. E, gente, veja, não tem mistério nenhum. Vou colocar uma pitadinha de sal. Certo? E vou colocar o chimichurri que eu tinha dito para vocês, tá? Então a gente joga aqui e aqui a gente mistura. E agora é só montar, gente. Como esse aqui eu vou precisar cozinhar mais um pouquinho, depois eu monto outros. Aqui eu vou montar um para vocês verem como é que é, super simples. Coloca aqui uma camada do purê. O purê da abóbora, certo? Preenche aqui, estão vendo? E, gente, esse creme aqui é muito gostoso, então pode colocar bastante. Aqui em casa eu sempre coloco muito, né? Proteína para dar saciedade, vai te ajudar até na dieta, hein? Na dieta para perda de peso. Olha aqui, tá vendo a montagem? Ó, para finalizar, eu coloco outra camada do purê. Enquanto isso, a airfryer aqui, ó, tá esquentando. Aqui, ó, a gente finaliza. Escondidinho de abóbora. Olha como ficou. E para finalizar, vamos colocar queijo. Eu amo queijo, não sei vocês. Sabe quando você tira assim, ele aquece e aquele queijo faz assim, que estica? Ai, gente, eu amo. Vamos lá. E aqui, ó, coloca. Gente, eu também já fiz com queijo parmesão. Eu ralei o queijo assim na hora, ficou muito saboroso, tá? Ficou muito bom. Então você pode pôr um queijo assim, que derreta mesmo, sabe? E aí faça aquele gratinado bem delicioso. Certinho? E aqui por cima, você também pode colocar orégano, dá um saborzinho bem especial, tá? Prontinho. Olha como ficou. E agora, vamos colocar na airfryer. Vamos colocar aqui. Ele, tá, gente? Prontinho. Coloca aqui dentro. Eu sempre deixo em 200, porque no instante fica pronto, tá? Então já já vai estar pronto. Aí quando fica pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Vamos esperar um pouquinho. Vamos ver se tá pronto? Ah, tá do jeito que eu gosto. Olha, gente, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Gente, eu amo. Ai, tá derramando o queijo aqui, mas eu amo quando fica assim super gratinado. Adoro. Olha, gente, como ficou. Ai, tá muito quente. Mas, ó, vocês estão vendo como ficou bem douradinho, do jeito que eu gosto. Eu vou cortar aqui pra vocês verem. Que delícia, gente. Não dá pra comer, que tá super quente, né? Vou precisar do auxílio de outra colher. Olha aqui. Olha que delícia, eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha, estão vendo? Gente, isso aqui é muito bom. Chega de vontade de comer agora. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí eu quero que vocês façam. Me digam se gostou, se acharam prático, se não acharam, eu quero ouvir vocês. E eu também quero saber o que é que vocês querem ver no próximo episódio. Se vocês vão querer receita de sobremesa, lanchinhos, refeição. Ah, eu quero escutar vocês, tá bom? Então, interage aqui nesse vídeo que eu vou adorar
escutar vocês, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Até o próximo quadro, Comida de Manhã. Tchau.